E o cérebro humano, ele tem uma característica muito interessante que é assim, se eu estou num determinado patamar e eu quero melhorar aquilo que eu estou passando, eu preciso distanciar esse observador do meu pensamento e começar a diferenciar o que é apenas pensamento do que é influência, porque isso que você falou agora, eu chego para um profissional que está gabaritado, uma pessoa que lá na área dele, tecnicamente, ele é fantástico. Mas você é o cara da comunicação. Você tem muito mais experiência do que eu tenho. Se você vier me falar, Julião, olha, eu percebi que você tem um cacuete aqui, que você pode melhorar aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir. Eu Sim. vou. Cada um na sua área, né? Nesse sistema de observação, eu vou dizer para você, puxa, esse cara tem uma coisa para me contar. Tem um filósofo que diz uma frase muito interessante, que ele diz assim, se alguém te chamar a atenção por uma coisa que faz sentido, tem por que você ficar bravo. Você tem que se corrigir. Agora, se o que ele está falando de você é uma coisa sem sentido, você também não tem por que ficar bravo, porque não tem sentido. É. É interessante como a gente se deixa influenciar por esse processo comunicativo e às vezes a gente está apontando o dedo para o outro, mas tem 3 apontados para você, né? É o que você falou. Hoje as pessoas, se o Fernando Betete está entrevistando o Júlio, Tem um você já ganhou peso. 50%, 60% de credibilidade. Se você falar bem e convencer, pronto, você já também vai ter o seguidor. Então, e eu me preocupo muito com isso daí, entendeu? Me preocupo muito. Então, a gente procura sempre acertar ao máximo, mas teve situação que eu entrevistei determinado profissional da área da saúde que eu percebi que, opa, não der, eu tirei do ar e deleto. Porque essa é uma responsabilidade. Porque às vezes tem uma pessoa lá nem digo interior, pode ser aqui em Curitiba mesmo. A pessoa assiste, vê aquilo ali, conforme a oratória, você sabe muito bem a importância da oratória. Ah, esse produto aí é bom, eu vou tomar. Então, o Brasil é muito grande, então tem produtos aí milagrosos, né? Mas será que são milagrosos? Então tome muito cuidado com essas informações que, ó, esse produto aqui resolve tudo, né? Então, Muita coisa sem fundamento, né? Você sabe, escutando um pouco da tua história, eu reforço sempre a importância da gente perceber o processo comunicativo entre o terapeuta, seja ele quem for, um médico, um nutricionista, um naturopata, e o seu paciente. E às vezes, e eu diria que em boa parte das vezes, a forma com que o sujeito fala mata mais ou deixa a pessoa muito mais debilitada do que o que está realmente causando a patologia. Só para tu ter uma ideia, essa semana eu atendi um paciente que me disse o seguinte: eu fui no médico, passei por uma situação de Covid, como já é bastante sabido, o Covid pega muitas células epiteliais e células do sistema nervoso, e muitas dessas células acabam morrendo ou tendo um dano que leva tempo para a gente voltar, como é o caso do olfato. E a forma com que o médico falou para esta pessoa deixou a pessoa totalmente desesperada, porque ele disse assim, ó, nós temos aqui um caso de lesão neural. Cara, para pensar. Você vai no médico, o cara diz para você que você está com uma lesão neural. O que você pensa disso? Porra, tô morto, cara. Já era. Veja, lá no seu nariz, no teto da cavidade nasal, nós temos terminações nervosas, são neurônios que estão ali fazendo a percepção disso. Esse vírus, ele pega essas conexões, destrói em boa parte delas, e a pessoa fica sem olfato por um tempo. Mas isto não quer dizer que essa pessoa perdeu o olfato para sempre. Em alguns casos até acontece, mas são raros. E esse corpo ele demora para formar todo esse sistema de novo. Para a gente ter olfato, para a gente ter paladar, não é só o neurônio que tem que estar ali, ele precisa se especializar e o próprio cérebro precisa pegar aquele estímulo e dizer, ó, o que a gente está sentindo aqui é um cheiro de banana, é a banana, pronto. Por isso que quando a gente tem essas alterações, a pessoa sente cheiro de cigarro, cheiro de queimado e assim por diante. E não deixa de ser, a informação que ela passou, não deixa de ser correta. É uma lesão neural. Só que a forma com que você fala, você mata a pessoa. Olha, querido, comunicação. você tem aqui uma terminação nervosa que pode sofrer por isso, mas isso aqui pode voltar, enfim, né? E eu vejo muito isso nos hospitais e vejo muito isso no contexto de saúde de uma forma geral. E é uma das coisas que eu levo muito em consideração no teu canal, esse cuidado da gente falar para as pessoas. E às vezes, quando a doença é grave e a pessoa precisa saber disso, a forma com que você entrega isso, o pacotinho que você embala essa informação, vai fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, para os profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar
com esta linha de comunicação na saúde, eu sempre falo para as pessoas assim, como é que eu posso te ajudar? Ao invés de você falar para a pessoa o que você tem. Porque quando você fala o que você tem, você já está fazendo uma acusação. E dependendo de como você traduz essa acusação, olhando para os exames, a pessoa sai dali achando que ela morreu. Acabou a vida para mim. Então, essa parte comunicativa é uma parte que, infelizmente, não faz parte dos currículos escolares. A gente não tem essa formação em oratória, essa formação. A PNL que você falou, do Dr. Laí Ribeiro, o primeiro curso que eu fiz com ele foi na linha de comunicação, um curso de comunicação eficaz, bastante tempo atrás, antes dele ter toda essa mídia em torno da questão da medicina, eu já conhecia ele. Sim. Aliás, eu nem sabia na época que ele era médico, porque a gente conhecia ele mais pela comunicação, enfim. Ele é do tempo de fascículo na banca, né? Você comprava a coleção na banca de jornal toda semana, tinha lá um fascículo lá. Sim, eu tenho a coleção de CD dele ainda, DVD, hoje nem... Fita cassete, né? Eu nem tenho mais aparelho para tocar essas coisas, mas ele tá lá guardadinho. Então, essa parte de comunicação, ela é uma parte extremamente importante. E eu concordo com você, a tendência hoje na naturopatia é um crescimento bem significativo. Todos os grandes profissionais que são meus professores ou que eu tenho contato de alguma forma, faço doutorado nos Estados Unidos, e todo mundo fala exatamente a mesma coisa. Olha, nos próximos 20 anos, nós vamos ter muito mais problemas de diabetes, mais do que a gente já tem. A gente vai ter muito mais problema de obesidade, muito mais problema cardíaco, que já mata hoje 400 mil pessoas por ano só no Brasil. É gente que não acaba mais. A gente tem de pessoas que morreram de problemas cardíacos mais do que pessoas que morreram de Covid durante toda a pandemia até agora. Todos os anos a gente tem isso e ninguém está falando ou ninguém fala muito sobre isso. E acrescentamos mais um ponto aqui que foi muito interessante, que é os problemas de visão. Os próximos anos serão de grande importância para essa linha de visão. Das telas, né? Não só isso, mas alimentação errada, isso daí é a base de tudo, né? A própria condução das pessoas nas suas próprias vidas, né? E essa linha de naturopatia, ela tende a crescer porque as pessoas já começaram por conta de profissionais como Laí Ribeiro, de profissionais como você, que levam a informação e começam a apontar as questões, né? Olha, talvez esse ponto de vista ele seja visto só de um ponto. Talvez se eu olhar de outro lado, talvez eu consiga ver uma coisa que eu não estou vendo daqui. Eu, por exemplo, fiz um vídeo uns 3 anos atrás falando sobre o paracetamol e os danos que o paracetamol pode causar de lesão hepática. Você não faz ideia da pressão que eu sofri por causa desse vídeo, a indústria, os profissionais da área de saúde, não sei o quê. Gente, isso não é novidade. Não é novidade, não é uma coisa de ontem. É uma coisa que a gente já sabe há muito tempo.